amigos do Mundo Pet, começando mais um Histórias de Patinhas e hoje um episódio super especial para tirar dúvidas sobre banho e tosa. Você que está aqui, que você é novo aqui, por favor, se inscreva no canal, se puder curtir também o nosso vídeo. O YouTube entende que esse conteúdo é relevante, entrega para mais pessoas e vocês ajudam a gente na corrente Pet do Bem. Estou aqui com a minha irmã Pet, Patrícia. Oi, tudo bem? E a nossa convidada é uma especialista em banho tosa, que é a Thay. Obrigada, Já esteve Tá, aqui. obrigada de Eu que novo por você ter ficado aqui com a agradeço. Eu que gente. agradeço, gente. Essa, Amei. essa, essa menina sabe muito, gente. Pois é, e a gente tem várias dúvidas, né? Eu principalmente, de quando que leva o pet para tomar banho, de quanto em quanto tempo, como que a gente escolhe um profissional de confiança, enfim. Queria muito contar com a sua ajuda aqui. Estou muito feliz de você estar de volta aqui com a gente. Obrigada mesmo. A Thay contou bastante, né, da vida dela, porque a gente gosta de conhecer pessoas aqui, a gente é curiosa, a gente quer a essência da pessoa. Por que eu acho isso importante? Quando a gente leva para um profissional, você até fala, nossa, esse profissional sabe bastante, né? Ou você vê que muitas pessoas vão e elogiam, mas você não sabe nada da vida dele, né? Então, eu acho muito gostoso esse espaço, porque além de a gente falar da profissão, levar informação, você ainda conhece a essência do profissional que você leva o seu pet, né? Ou que você pode levar, enfim. E a gente conhece ser humano, que é o que a gente gosta, né? Foi muito legal o nosso primeiro episódio, eu agradeço demais, sua história é linda. Agora a gente quer falar de pets, de banho e tosa, de tosadores, banhistas, dessa profissão que a gente não entende muito bem e que está cada vez maior, porque o mundo pet não para de crescer. E cada vez mais eu percebo que o tutor, ou porque quer dar banho e tosar, ou porque é necessário em várias ocasiões, ou até mesmo porque são banho terapêutico, cada vez mais o banho e tosa cresce, ele não tem como parar. Né? Então, sei lá, eu queria que você me contasse um pouquinho desse seu começo nessa área, né? Que a gente já entendeu que você começou bem jovem, mas o tanto que você se especializou e o que você faz hoje. Vamos lá. Eu comecei aí longos 17 anos atrás. E aí você faz o curso inicial, né? Você aprende manuseio, limpeza. Porque, igual a gente falou no outro episódio, não é só banho, né? Não é só banho. É cuidado, é conexão. E muito, 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 no geral, do que se descobre, às vezes, até em questão de saúde, vem do centro estético. Porque o tutor não vai fazer carinho no ouvido. O tutor não vai fazer carinho e abrir aquela pelagem até que enxergue a pele. Então, quem faz isso? A gente. Então, a gente é treinado desde lá de trás a fazer a parte de pré-banho, olhar essa pele, ouvido, unha. E a importância que tudo isso tem até para a gente alertar o tutor, né? Quando necessário. Tá. Que legal, não tinha nem pensado por esse lado, né? Assim, de verdade. Você tem, às vezes, até mais acesso, obviamente que o veterinário também tem, mas eu não sei o quanto o veterinário cavuca é todo animal e no... Por conta dos equipamentos, né? Quando a gente faz o processo de secagem, já falando do finalzinho do banho, a gente vai fazer o processo de secagem, a gente tem equipamentos de jato de vento fortes, né? Óbvio, todos eles desenvolvidos para a pele, os órgãos do pet, não vai agredir o cachorro, mas ele abre aquela pele. Então, muitas vezes a gente vai ver lesão, até pequenos tumores. Que eu tenho um cliente, que é o Oliver, que é um cliente muito especial, muito mesmo. E o quanto centro estético é importante, é importante no modo geral para a saúde do cachorro. Ele tomava banho comigo todo sábado. Um sábado ele estava mais leve. No sábado seguinte ele estava um pouco mais leve. E aí eu falei pro pai dele, falei, olha, ele tá perdendo peso. Tá não, tá. Eu falei, tá sim. Eu pego ele, eu tiro ele da banheira, eu ponho na mesa. Ele tá com o abdômen, parece mais inchado. Dá uma conversadinha com o doutor. E ele passava com o meu doutor parceiro. E quando chegou, fatalmente mais pra frente, a gente descobre que o Oliver tinha câncer. E realmente já estava espalhando. E ele realmente estava perdendo peso. Então, a importância que a gente tem, né? Lembro que a tutora falou pra mim, Thay, nos últimos dias de vida, ele só levantava a orelha quando eu falava pra ele que a gente ia tomar banho com a tia Thay. Olha só, lá Ai, vai que ela legal. arrepiando a gente de novo. E aí a dona Márcia falava, Thay, a gente falava, vamos lá tomar banho com a tia Thay, e ele levantava a orelha nos últimos dias. Então, é importante, quando a gente fala, igual vocês falaram no começo, o que eu posso fazer para achar esse profissional? Primeiro que é uma troca. Você precisa entender e confiar naquele cara. Como eu faço para tal? Pergunta, se informa. Você tem curso? Quando você começou? Quanto tempo você tem?
Não, perguntar não ofende. Se ele for um profissional legal, bacana, ele vai te falar com toda a dedicação do mundo. Todo com prazer. Com a boca cheia. De lá para cá, desde o começo para cá, eu já fiz cerca de entre works e networks e cursos mesmo, acho que uns 15. Fora as especializações em raças, que eu sou muito, que eu admiro demais. Eu fui um pouco mais fundo, que é o Spitz alemão, o Shih Tzu e os Goldens. Então, eu me especializei um pouco mais nessas 3 raças. E são cursos, são intensivos. A gente aprende desde a função dessa raça até o que a gente pode fazer para melhorar a estética. Quando a gente fala de estética animal, lá no século XIX, bem rapidinho, só para o tutor entender, gostamos de foi saber. criado o banho e tosa por isso. Né? Não se dava banho em cachorro, todos os cães eram de função, serviam à família. Então, a grande maioria de caça, guarda ou companhia. Eles eram divididos aí mais ou menos assim. E os cães de caça, de pelo longo, embolavam. Porque os caras pulavam no lago para pegar o pato. E aí embolava. E aí nasce o grooming aí, a tosa, lá no século XIX, com os poodles. E aí foi vindo até que aí, em 1980 chega aqui no Brasil e a gente começou a vender isso para o mundo. Então, desde que foi criado a estética canina, foi para função. Tá, e o que eu posso, o que eu não posso fazer? Algumas raças a gente tem o que a gente não pode fazer. Mas, na grande maioria, como a estética foi criada lá atrás, é para trazer funcionalidade para o tutor. Tá, e eu não tenho tempo. Eu tenho um Shih Tzu, eu tentei manter o pelo longo, mas eu não tenho tempo de escovar. Os meus filhos brincam, não tem tempo. Ele embola. O que eu posso fazer? Vamos diminuir esse pelo na metade. Ah, eu tenho um Spitz. Você já me falou que eu não posso tosar, mas tem alguma coisa que a gente possa fazer? Vamos num profissional capacitado e ele vai te mostrar o que dá para fazer. Dentro do dia a dia, a ideia da estética é trazer conforto para o pet e funcionalidade para o tutor. É isso que a gente faz, a gente resolve o problema. Ah, quando ele vai no banheiro, ele gruda. Tá grudando ali um cocô. Vamos fazer uma tosse higiênica. E aí, algumas coisas dentro do banho tosa hoje tem função de saúde. Quando a gente fala da tosse higiênica, por exemplo, quantos cães desenvolvem ali problema de patela porque tem um chão liso e uma higiênica que nunca faz? Tem uma unha que nunca é cortada. Então, a gente não fala só da beleza, não é só o embelezamento. Óbvio, tem essa parte do embelezamento, a gente gosta de pôr laço, o perfume, a cauda colorida, isso é embelezamento. Mas tem coisa que é fundamental. Tosse higiênica, corte de unha, limpeza de ouvido, banho semanal ou quinzenal, dependendo da raça. Isso é fundamental. O cachorro precisa disso para estar saudável. É isso que eu ia te perguntar, né? Tem uma regra, assim, uma orientação de quando dar banho? Muda de raça ou é meio que padrão para todo mundo? Qual é a tua recomendação? Vai depender da sua necessidade. O cachorro, ele fica no sofá, ele fica na cama. Vamos fazer um banho semanal para a gente fazer essa manutenção, para ele não levar nem sujeira para gente e nem ficar com aquela sujeira nele. É um cão que ele passeia muito, todos os dias, então vamos fazer um banho semanal. E salvo algumas raças que a gente gosta de deixar aí quinzenal, que já é suficiente. Mas tudo vai depender do dia a dia daquele pet. E o Spitz? Aproveitando já, O tirando famoso, dúvida. O famoso, Dúvida queridinho. minha. E ela já quer, ela Eu tá já- querendo já porque ela tem a Mel, a Spitz, né? Então vamos E a lá. Pietra, né? Esqueci Os da Pietra. Spitz, a gente preserva um pouco mais essa pelagem por conta da alopecia pastosa, por conta de todo o histórico que aquela raça tem. Então, assim, tá, e ela passeia todo dia, e ela brinca com as crianças, ela vai na cama das crianças, vamos fazer um banho semanal. Se o banho for bem feito, com produtos especializados para aquela raça, a gente não vai atrapalhar esse crescimento. Não vai vir a tal da alopecia. Se o produto for legal, o profissional for capacitado, tiver tudo dentro dos conformes, ele vai continuar crescendo e vai continuar lindo e exuberante. Mas tá, e como é que a gente descobre isso, né? Um profissional qualificado, produto bom, porque quando a gente, óbvio, tem uma questão de confiança, mas você precisa, como é que a gente faz, né? Qual a orientação de como que a gente escolhe um bom banho-tosa? Como é que a gente conhece o profissional? A gente vai pedir dentro daquele banho-tosa que seja aquele profissional, porque eu gostei do resultado. Como que é esse feeling? É bom que você se identifique com aquele profissional, até para você não ficar sempre desconfiando de tudo e qualquer coisa e ele ficar à vontade com você. Então, é bom perguntar, tem uma raça específica? Pergunta. Tem algum, nesse centro estético, teria algum especialista em Spitz? Todos os seus produtos são hipoalergênicos, todos eles são aprovados pela Anvisa, é tudo correto?
Pergunta a linha, dá uma pesquisada na internet. A gente hoje tem tantas ferramentas legais também. Como eu não sou ludibriado por um profissional ruim. A gente tem a ferramenta na nossa mão, dá uma pesquisa. Que produto você usa? Dá uma pesquisadinha se aquele produto tá legal, se ele é bem falado, se ele é bem recomendado. E perguntar, né? Tem que perguntar. Eu Você acho, é Kéter, especialista, tem especialista. eu acho que, assim, desde que a gente tenha, né, um jeito de perguntar, né? Então, assim, eu Isso. acho que tem que perguntar. A gente mesmo vai pintar um cabelo, muitas vezes você vai num salão novo que você não conhece, às vezes você fala, quem daqui é o melhor para luzes, né? Quem é mais especializado, quem que você me indica? E, assim, o que a gente faz com a gente, muitas vezes quando a gente não conhece um salão ou não tem uma indicação, isso pode fazer no pet, isso acontece muito com os tutores. Doutora, gostei muito de você, vou começar a dar banho aqui. Eu vi que a estrutura é muito boa, tal, mas qual deles você me indica? Aí eu falo, ai, gente, vocês também, viu? Na comum, no geral, no geralzão, né, na tosa comercial, que é o que a gente fala, que é tudo aquilo que fica funcional para o tutor sem agredir um animal. Tem um geral, mas quando você tem uma raça muito específica e quer um cuidado melhor, você pode perguntar. Hoje eu lido com uma equipe de quase 22 groomers e cada um deles tem uma especialidade. E tá tudo bem. Então, se o cara que tem um Golden, ele que é um especialista em Golden, eu tenho o profissional que a gente vai indicar. Se tem um Spitz, eu tenho um profissional que eu vou indicar. E tá tudo bem, até porque quando o profissional ele escolhe se aprofundar naquela raça, ele tem uma ligação diferente, então ele não vai se importar. E ele tem um falar. diferencial. Então, assim, é isso que eu acho. E não só tanto a especialidade de saber mais, porque se aprofundou nessa raça, como também cada um tem o seu comportamento. Então, assim, eu acho que dentro do Bentosa, lógico que todo mundo está lá, é porque gosta de pet, que gosta da profissão e quer fazer ela com o maior cuidado do mundo. Mas dentro desses profissionais, você ainda tem aquele que é muito mais calmo, totalmente, aquele que é um pouco mais acelerado, aquele que... Então, assim, a gente consegue identificar e a gente conhece o tutor, que pai de pet é assim, cada um é de um jeito. Eu sei que esse pai de pet, com esse pet, eu acho melhor fazer com essa pessoa. A gente faz essa peneira Porque o que acontece? Eu sei que essa pessoa vai entender a aflição desse tutor, desse pai, ou vai atender, ou essa pessoa ela vai se dar melhor com esse cãozinho idoso, porque a gente já conhece. E tudo bem também, nós não estamos falando que os outros não conseguem não é fazer. bom, é que aquele se especializam mais. Quando a gente fala de especialização, a gente estuda tudo mesmo. Da estrutura óssea daquele cachorro até o comportamento dele. Então, é uma especialização e é longa. A gente vai lá, estuda estrutura óssea. Você vai, aprende o trimming daquela raça. Aí você pratica até que você se consolide o profissional e especialista naquela raça. Leva tempo. Então, você vai entender tudo daquela raça, até para o tutor é melhor. Mas nada também isenta o tutor de estudar um pouquinho sobre a raça dele. Isso é importante também. Quer dizer que tem um curso de banho-tosa geral e aí depois tem as especializações, é assim? Isso, assim mesmo. Aí a gente vai lá, faz o banhista, nível, né? Começa lá, aprende o banho. Começa no banho. Você vai aprender a fazer a tosa. Você vai aprender manuseio de tesouro, perigo, risco e tal. Geralmente, nesse meio tempo, você já fez um de primeiros socorros, porque é importante. Não que você espera que vai acontecer um acidente, mas você precisa estar preparado caso aconteça. E aí, você vai se especializar na tosa bebê, no Spitz, e aí você vai indo. Você começa ali na comercial, que é um geralzão, como manusear a máquina, tesoura, aí você já aprende. E aí você vai se especializando em cada raça. É impressão minha, mas assim, me parece que a maior parte do ramo, né, não tem todas essas especializações. Até me admira, não sei se é eu que não sei, ou eu sei que você trabalha numa clínica mais consolidada, eu imagino que até a escolha dos profissionais seja mais criteriosa, né? Mas quando a gente fala assim, banho-tosa de bairros, principalmente os mais simples, é esperado, eu posso confiar num profissional que tem só o banho-tosa, sem as outras especializações? Como que funciona? Pode. Não quer dizer que ele não vá te prestar um bom atendimento. É aquele assim, tem o bom e tem o melhor. Ele vai te prestar um bom atendimento, às vezes até um muito bom, porque ele é curioso, porque ele estuda por fora. Não quer dizer que ele precisa lá fazer o curso. Ele estuda por fora, ele entendeu a estrutura, ele sabe o que pode, ele sabe o que não pode. E assim, quando a gente fala de pet, de tosa comercial, o mais importante é você ser formado em entender o tutor. Porque a grande maioria do tutor, ele não sabe o que ele quer. Ele só sabe o que ele não quer. Eu não quero esse pelo longo. O cara vai entender que ele tem que cortar. Então, se ele entender do gosto do tutor e ele fizer isso com amor, e aí algumas coisas que é importante, né? Aí eu quero ficar seguro. Dá uma verificada. Tem circuito interno de filmagem. Esse banho-tosa, ele é aquário? Porque hoje
pede que seja dessa forma. Ele precisa ser aquário, você precisa ter a visão clara do que está acontecendo lá dentro. Então, é dessa forma, olha, hoje eu ainda não confiei, espera, fica lá de fora, assiste, vê o manuseio desse cara. Às vezes ele não tem a especialização na tua raça, mas ele faz bem e ele deu uma coisa que o especialista não se identificou com o teu cachorro e ele se identificou. Tem muito disso também. O cachorro às vezes não vai com a cara da gente. E acontece. Acontece. E acontece. Com o veterinário também acontece. Não é? O cara fala, mas hoje ele me mordeu. Eu tenho até no meu Insta, eu atendo um cachorro que ele não deixa ninguém relar. Ele não deixa. E perto de onde ele tá. Mas ele deixa. Tá vendo? E como colegas tem a mesma coisa. Tem colega que atende cachorro que eu não posso ir perto. Porque ele não vai com a minha cara, ele vai com a cara daquele colega. Ah, mas não é especialista na raça, mas ele é especialista nele. Nele, é. E tá tudo bem também. E se deram bem, teve esse sinergismo e muito tutor fala isso mesmo. Eu não troco por nenhum especialista, porque assim, o meu cachorro ama esse tossador, esse banhista, ama essa pessoa, às vezes a pessoa sai, porque acontece rodízios, né? Então, assim, quando a gente tem um profissional bom trabalhando com a gente nunca quer que saia. Mas as pessoas, elas podem também ter outros planos, né? Ou mudar de empresa, ou crescer, ou mudar de ramo, enfim. E o tutor sente muito, e o pet também, porque eu sou muito a favor, o pessoal fala, doutora, também é chata, eu gosto desse negócio de preferência. Às vezes eu tomo umas broncas na clínica, porque se todo mundo tiver preferência, fica mais difícil por causa do rodízio, né, dos funcionários. Mas eu não sei, eu fico pensando sempre se fosse o meu pet, o meu filho. Você tem uma preferência no Bentosa, dá outra diferença, não dá, tá? E você tá sempre com aquela pessoa. Desde o nascimento. E eu atendo cães hoje que são meus clientes desde sempre. Eu tenho o Toby, da Edna, que ele tá comigo desde filhote. Ela comprou, ele tomou o primeiro banho comigo e ele nunca mais tomou banho com mais ninguém. A gente nem sabe como ele vai se comportar com outra pessoa, porque ele nunca tomou banho com outra pessoa. Mas assim, eu sei que hoje ele já está envelhecendo, tem uma patinha dele que ele não gosta de pegar. Então, eu entendo as peculiaridades daquele cão. Ter preferência é importante porque a pessoa vai se acostumando com as peculiaridades daquele cão. Óbvio que a gente não pode controlar o ser humano, ele entra, ele sai. Então, como que eu trabalho hoje, coordenando a equipe? De modo com que todos tenham o mesmo trato, que todos tenham o mesmo interesse, que todos recebam curso. A gente faz cursos anuais, desde TOSA, para que fique um padrão, para que todo mundo fale a mesma língua, até agora a gente teve um recentemente que era como tratar os cães idosos e reativos no pet. Então, eles recebem esse treinamento. Então, assim, se você não fizer comigo e fizer com o meu colega, tudo bem também, porque ele teve os mesmos treinamentos que eu tive recentemente. Ele sabe como ele vai agir caso ele fique reativo com ele. Então, o importante é você procurar sempre uma equipe mais treinada possível e com essas ressalvas, né? Câmera de segurança facilita, o aquário facilita e ter a ligação. Se você não se identificar com o tosador, não adianta. O cachorro vai espirrar e você vai achar que ele está fazendo algo que ele não deveria e nem sempre é dessa forma. Eu tenho até uma dúvida também. Eu já tive um border Ela não deixa eu collie. fazer uma pergunta, viu? Mas tudo bem. Eu vou falar, ela fala primeiro. Eu vou levantar a mão. Vá, menina, pergunta, vai. É que eu tive um border collie na época que eu morava em Fortaleza. E a gente ia muito pra praia e a gente dava banho todo sábado nele, no mesmo pet shop, tudo certinho. Eu tinha dó de deixar ele muito tempo nas gaiolinhas, né? E aí a gente tentava deixar num horário mais próximo do banho e buscar num horário, mas nem sempre dá, né? Até, Paty, essa pergunta para você também. Tá tudo bem se ele ficar 2, 3 horinhas na gaiolinha? Não é indicado? Como que é? Quer responder primeiro? Importante é ele não estar solto. É igual quando a gente fala de guia de contenção. É importante passar uma guia. Mas você vai colocar a coleira no pescoço do meu cachorro? Eu vou. Porque se de repente ele achar que algo ali não tá certo, eu peguei num lugar que ele não gosta, ele vai pular da mesa. E o que vai segurar ele? Então, se a gente falar que o cachorro tá pronto, esperar na gaiolinha seguro, se essa gaiola tem uma portinha, um respirador legal, um ar-condicionado nesse ambiente, tá super seguro. Não estaria, por exemplo, se ele tivesse solto com outros cães. Porque eles são imprevisíveis também. Então, tem um ar-condicionado legal, tem uma portinha que ela permite essa ventilação, tá tudo ok. E são assim, gaiolas com cuidado para não ter ponta, nada que pode machucar o animal, porque às vezes ele quer sair, ele bate na gaiola. Existe alguns banho-tosa que partiram, eu não sei como é que é o nome, se a Thay sabe, para o cachorro não ter contenção, então ele não fica em gaiola. Inclusive, eu conheço um que é bem aqui perto. Eu fico bem receosa com isso, porque eles ficam soltos juntos. Só pergunta se é castrado, se não é. Eu acho isso tão arriscado, gente, porque eu não faria isso com o pet de outro tutor, né? Eu não faria isso com a sua filha, né? Com uma criança.
Porque é tudo imprevisível, eles são crianças, eles são A pets. gente sempre fala. A guia de contenção não é só uma segurança para a gente como profissional, é uma segurança para ele quanto pet. Para ele. A gente trabalha em mesas aí com pelo menos 1,40 de altura. Já pensou um chihuahua pular de 1,40 de altura? Se ele assusta e quer pular, fica aquela impressão estranha por ter uma guia ali e ele tá amarradinho, né? Mas assim, gente, isso é segurança. Ela é colocada num lugar estratégico, porque a gente sabe que tem a traqueia, então não pode apertar a traqueia, então ela vai estar em cima ou embaixo, ou no meio certinho. São guias específicas para isso, então elas têm uma proteção de silicone para que não corte, nada daquilo solta a ponta, como a doutora falou. Então, assim, é mais uma proteção para eles do que para a gente. Eu acho assim. E o que a Cá tá perguntando, eu ouço muito mesmo. Doutora, eu não vou deixar na gaiolinha, tadinho, né? Então, assim, é importante saber que ele tá naquela gaiolinha, mas da forma que a Thay falou, ela tá ventilação, ela não tem pontos que machucam. O ar-condicionado tá ligado. O ar-condicionado tá ligado. O cara, às vezes, dorme. Ele saindo do banho, a grande maioria, super relaxado. Cansados, né? Óbvio, tem ressalvas. Que Sai super estressado. estressado. Mas a grande maioria chega na gaiola, relaxou, acabou. Isso acontece muito quando a gente vai colocar um cachorrinho no soro e o tutor tá lá, né? Vou colocar no sorinho, vou fazer as medicações. Se você quiser, você pode ficar com ele no colo. A gente tem uma sala ali que tem um sofá, a gente coloca o tripézinho bonitinho. Senão ele pode ficar na gaiolinha. Doutora, na gaiolinha. Eu falo, bom, tudo bem. Dá 15 minutos no sofá com o tutor, normalmente ele tá agitado. Ele quer pular, ele fica assustado. Não, eu acho que ele ficar na gaiolinha. A gente coloca na gaiolinha, fica olhando com aquela cara assustado, aí você sai, a hora que você volta, o cachorro tá assim, já. Tá dormindo no soro. Ele tá quieto, tá silêncio, o doutor não tá lá, o coração dele já parou de bater, ele tá recebendo as medicações. Então, muitas vezes, é melhor, no caso do soro, a gaiolinha do que o colo. E no banho-tosa, acredito que seja isso. Ele sabe que você vai buscar. Que nem né, eu você sempre do bairro. A gente sempre brinca e fala, o papai já volta. O papai já volta, A mamãe já vem, vamos lá, cara. E aí a gente pega um gancho para falar de uma coisa que eu acho que hoje é o maior medo, né? Que é quando o tutor falou assim, ele não gosta de vir. Chegou aqui na porta, ele não queria entrar. Chegou na esquina, ele já virou pro outro lado. Ele não queria. É o que eu falei. A gente precisa entender o histórico desse cachorro. É um cachorro que vira e mexe, ele vem com nó, ou ele passou num lugar que não foi tão legal com ele, ou às vezes não, tá? Às vezes não, às vezes a vida inteira ele foi num lugar legal, ele foi num lugar que era bacana, que tinha um profissional especializado, mas a gente fica com a parte chata, né? A gente fica com o limpar unha, a gente fica com o corte de ouvido, com a limpeza do ouvido, o corte da unha. A gente fica com a parte que o tutor não vai fazer em casa. Você não vai cortar a unha do seu cachorro em casa, então óbvio que ele vai ser só amor. Mas machuca? Não machuca, mas às vezes incomoda. Eles odeiam cortar a unha. Às vezes tem cachorro que você levanta a orelha para limpar o ouvido, ele já... Quantas otites aquele cachorro já teve? Quantas vezes ele teve um ouvido extremamente inflamado, precisou pingar remédio? Então, a gente fica realmente com a parte chata. Às vezes chega com nó no pelo, às vezes a cada 15 dias... O banho desse cachorro deveria ser semanal. O Caris passa a cada 15 dias. O cachorro só vem com nó. Como ele vai gostar de mim? Toda vez que ele vem, lá vai eu. Tirar nó, limpar o ouvido, cortar a unha. Não vai gostar. Você dá uma bronca no tutor? Não. Você fala, olha... De levinho. Olha, essa unha tá demais hoje, hein? Olha, por pouco que a gente não... Essa pata já tem certeza que você tava escorregando, né, amor? E aí o tutor fala, ele tá escorregando mesmo. Higiênica por fazer ali. E é o que eu falei, vira mais saúde às vezes do que estética. Eu também acho que vira mais saúde. Tanto é que na época da pandemia, não sei se você... que eu acho que a gente conversou sobre isso. Na época da Covid, então ficou só com a clínica veterinária e parou o centro de estética. E o que aconteceu? Nós, veterinários, ajudamos todos os empresários que tinham esse ramo de banho-tosa junto para mostrar para o governo que isso não é estética, que o banho-tosa precisava abrir. Porque quantos animais precisam de banhos semanais terapêuticos, sabe? Então, assim, não é estética, vou fechar por causa da Covid. A gente estava começando a ter animal com mais otite, mais dermatite, sem banhos terapêuticos. Eu sei que tinha o risco da Covid, mas, assim, não pode ser classificado só como uma estética. Isso daí não é mais, já foi. Quando foi criado, lá atrás a gente fala ainda, voltando lá, quando começou, não foi criado para estética. Era funcional. Era funcional. E era importantíssimo que voltasse. Precisava cortar aquele pelo embolado, cara, vai dar machuca, alergia na dermatite. pele do teu cachorro, dá fungo, ficou úmido.
Então, a gente sempre tenta ir por esse lado. E, como a doutora falou, tem cão que ele precisa do banho semanal, às vezes até 2 por semana, dependendo do grau que ele tá ali, da alergia dele. E aí, a gente volta a falar, é muito mais saúde do que estética. É isso aí. Arrasou, Thay. Você trouxe umas fotinhas? Vamos mostrar alguma coisinha aqui do banho e tosa. Ele foi Aí, quando... quando eu comecei lá, o começo Faz do quanto pet tempo era aí? isso, né? Há 17 anos atrás. Era uma bancada. Eram aparelhos ruins, não eram tão legais assim. Principalmente pro profissional, a gente precisa entender que quando começou lá atrás, era bom pro cachorro, mas pra gente era horrível. Eram máquinas extremamente pesadas, eram alicates de unha que, se a gente não tomasse cuidado, cortava até a gente. Então, melhorou muito. Graças a Deus, o mercado pet ele evoluiu muito. A gente tem hoje desde shampoos específicos para cães que têm problema de pele, isso falando de estética, não estou nem falando de medicinal, até clareadores para aquele cachorro que tem aquele pelo mais escuro, ou que fica mais amarelado por conta da urina. E a gente lida com tudo isso e consegue trazer o melhor, o conforto E esse e bem-estar. aqui, gente, o que Quando a aconteceu gente aqui? Quando a gente fala que é muito mais saúde do que estética, é isso. É um tutor que tinha 6 meses que esse cachorro não entrava para tomar um banho. E aí não deu para salvar nada. Não. E aí por baixo Só salvou o a gente, cachorro. só o pobre, mesmo assim o pobre tá ali lascado. Tá com a pele ruim, ele tava com a unha extremamente grande, o pelo do Tadinho. ouvido. Imagina saindo todo pra esse fora. tempo, cheio de pelo, cheio de nó. Mas isso Sol, coça, isso incomoda. chuva. É. E como evoluiu, né? A gente faz desde do cliente que não trata até as competições, né? Que aí é embelezamento. Aí a gente vai para deixar o cão bonito, para trazer... Essa raça é Spitz? Esse é um Spitz, para Gente, que diferente. trazer as linhas, né? O que seria o melhor ali, quando a gente fala de estrutura óssea, quando a gente fala do que é o correto para a raça, é isso aí. Mas aquele lá do embelezamento é o recomendado ou esse aqui é o Se recomendado? você quer ter o primeiro cachorro, nunca faça a tosa do segundo cachorro. Ah, Então, tá. a gente estava falando sobre o que não é legal fazer no cachorro. Então, quando a gente fala dos cães de pelagem dupla, dos pastores, dos Spitz, a gente fala de não fazer tosas extremamente baixas, tá? Mas essa foto é real ou é uma foto? Ela é real. Uma foto real? É real. E por que a pessoa fez isso? Ele já tinha uma alopécia, né? Ele fez uma adaptação. O que a gente precisa entender é que o seu cão, ele já tem esse problema. E você quer trazer um embelezamento, porque ele já está sofrendo ali, já perdeu pelo, ele já está com a alopécia ali, já está sem pelinho. Você quer trazer um embelezamento, quer deixar ele um pouquinho melhor, a gente pode fazer. Agora, se a gente tem um cão igual o primeiro ali, todo peludo, fazer isso, a chance de você ter um problema futuro é muito grande. E aqui, né, sapato? Isso é um erro, né? É o clássico, né? Chega assim lá. A unha enorme e esse cliente falou, ela tá escorregando tanto, eu não entendi o que tá acontecendo, ela tá escorregando demais. Então, quando a gente tem uma unha muito grande e um pelo da pata muito grande, ele não tem aderência na hora de andar. É como se a gente pegasse os nossos pés, colocasse uma luva de lã e tentasse andar num porcelanato. Isso não vai dar certo. E aí a gente entra na parte da saúde. E aí, agora sim, a gente tem todos os coxins expostos, a unha curta. Então, quando ele for andar, ele vai ter aderência. Aí? Tá curtinho. Engraçado, né? Mesmo curta, é uma unha grande. Não, ela tem que ter, Ketri. Tá vendo o coxinho ali? Eu não sei se eu consigo mostrar, Luiz. Se eu estiver atrapalhando, você avisa. É na altura do coxinho. Então, ela não pode encostar no chão. Quando você olhar de frente, ela tem que estar fora do chão. Ela tem que estar fora do chão, porém ela vai estar comprida. Ela não pode estar relando no chão, ela tem que estar na altura do coxinho. Quando rela no chão, é aquele cachorro que anda e faz tá, né? E aí você fala, nossa, esse barulho tá me incomodando. Imagina o pobre, que é a unha que tá batendo e não é a pata. Imagina ele que tá com os dedos tudo levantando. Imagina essa articulação dele que tá tendo que ficar firme numa unha. E sobre o pelo também, né? Então, tem várias raças que a gente sabe que tem mais problemas articulares, né? Raças que estão mais obesas. Hoje em dia, cada vez mais nosso piso é liso. Então, tudo que puder fazer, a higiene que ela é importantíssima. O que a Thay falou que é bem interessante é isso. Quanto banho você quer dar, pode dar? Tudo bem, tem raças que pode ficar até 15 dias, 21 dias. Mas eu falo para eles, gente, se vocês levarem num lugar legal, o shampoo, condicionador, hidratante, seja hipoalergênico, você pode dar toda semana.
assim, com produtos bons, profissional bom, você pode dar toda semana, veja como que é a sua vida ali. Isso não vai fazer mal. O que vai fazer mal é usar qualquer produto, levar em lugares que não vai enxaguar direito e secar direito. Mas fora isso, se eu puder indicar um lugar, eu falo, ó, eu estou indicando um lugar que se você quiser, dá toda semana, não tem problema, né? E vai secar direitinho, melhor do que, né, do que dar em casa ou ficar muito tempo. O importante é ele ficar seco. Seco. Ele ser atendido com bons produtos, com um profissional bacana e ele ficar seco. Ele tem que sair totalmente sequinho. Ele saiu sequinho, não vai proliferar fungo ali, ele vai ficar bacana. O problema é você mandar, aí não secou direito, aí vai para casa, aí fica secando ali, às vezes está um dia mais frio, aí ele vai levar 2, 3 dias para secar. E a chance de você ter um problema de pele futuro é muito grande. Esse é o principal erro, assim, se um cachorro sair meio molhadinho, é um erro grave. E isso com certeza, hoje é uma coisa que você tem que cuidar muito. É a secagem do cão. Porque a pelagem úmida e a pele úmida, ela traz diversos outros problemas para você futuramente. Não só desde o embolo, pode fazer um nó ali naquele pelo por ter ficado úmido, até um problema de pele, um fungo, uma coisa até mais séria. Então, isso tem a ver também, né, Paty, com os cachorros que entram em piscina, etc., né? Não, aí a gente conversa bastante. Por exemplo, se vai entrar, tanto é que hoje os daycare, as creches que tem piscina, eles logo depois já falam, olha, ele pode entrar, mas daqui ele tem que sair com banho, tem que sair totalmente seco, senão ele vai desenvolver outras patologias. E aí a gente fala de tantas outras ferramentas que a gente tem hoje, igual, por exemplo, o ozônio. Então, a gente tem banho ozonizado. Ele entra na piscina. O que tem na piscina? O cloro. Quando a gente entra, o cabelo da gente acontece o quê? Então, vamos hidratar essa pelagem, vamos hidratar essa pele, vamos colocar um ozônio, tirar todo esse resquício de cloro. Então, a gente tem diversas outras ferramentas. Você passando qual que é a sua realidade naquele momento, o profissional sendo qualificado, ele vai passar para você o que dá para ser feito. Legal, gente. É muito. Um mundo de... E só mais uma coisa que é muito importante, a clínica, é importantíssimo que ela trabalhe junto com o Bentosa. Eu adoro, né, essa nossa parceria, seja onde for, que eu já trabalho em vários lugares, né, e trabalho, mas essa parceria com o Bentosa é demais, porque, como a Thay falou, muitas vezes o soprador consegue levantar o pelo e ir na pele que a gente não consegue na hora de uma consulta. Fora que muitas vezes eles alertam o tutor. O tutor nem ia subir lá para a clínica, levou para o banho. E aí, olha quanto é importante o profissional chegar e falar, olha, o ouvido do seu cachorro não está legal. Olha, eu vi que tem uma feridinha no meio da patinha do seu cachorro. Olha, a hora que eu estava mexendo na patinha dele faz barulho. Você já viu isso? Ele está relutante, às vezes é uma coisa... Ele não quer ficar de pé. Os tutores que o cachorro, ele fala. É a gente que não ouve, mas ele fala. Você vai, às vezes, lavar. Você tá no banho ali, esfregando uma coxinha. Você escuta um chorinho, você vê um retrair. Ele tá falando pra você, tá doendo aí. E às vezes o tutor não vai fazer carinho ali, naquela região. Mas você manuseia. Onde eu trabalho hoje, na Encrenquinhas, a gente treina eles dessa forma. Tudo e qualquer coisa identificada durante o processo de banho. O cachorro passou da porta para dentro do centro estético, é nossa responsabilidade. Desde alertar pequenas feridas até o manuseio. Eu fui pegar nessa pata, ele tentou me morder. Tá reativo, eu acho que ele tá com dor. E aí a gente trabalha totalmente integrado com o veterinário. Uma coisa bacana que eu acho também, para você escolher um lugar legal, é importante que tenha um veterinário de plantão. Mas eu não quero que aconteça um acidente, eu não tô esperando meu cachorro tá bem, mas é importante. Porque às vezes você acha que ele tá bem visualmente, mas ele tem outras coisas ali que precisam de atenção e talvez você não tenha visto em casa. E não só isso, olha a importância de ter um veterinário. Muitas vezes ele vai para um banho-tosa, quase não vai, já tem idade, chega no banho-tosa na hora do banho de estresse, convulsiona. E aí? Isso acontece. Os acidentes, eles não deveriam, mas eles acontecem. O importante é a gente entender o contexto. Quando a gente fala dos acidentes, em 2020 mudou a lei e hoje tem pena de prisão de 2 a 5 anos. E não é diferente para os prestadores de serviço, não. A gente também, se cometer alguma infração ali, ficar comprovado, a gente também é preso. E no caso do tosador, no caso do banhista, a gente perde o direito de exercer a profissão. Então, cara, ele nunca mais vai trabalhar com aquilo, ele ainda vai responder criminalmente por isso. O que a gente precisa entender é o contexto. A unha estava enorme, de grande, às vezes já encostando na carne para furar aquele coxinho. Na hora do corte, o cachorro, óbvio, já com dor, se mexeu, cortou a unha mais do que o que deveria. Houve um sangramento. Isso é um acidente, não é maus tratos. A gente precisa separar. Existem, sim, profissionais ruins. Existe gente, sim, que judia. Mas nem sempre é dessa forma. Às vezes é um acidente. O acidente, ele não deveria, mas ele acontece.
E não Por só o mais treinado acidente, que por a exemplo, gente às vezes o seja, cachorro sim. ele tem alergia. Aí você vai fazer uma tosa e aí depois do banho, da tosa, no dia seguinte está tudo vermelho, mas ele teve uma alergia à máquina de tosa. Isso não quer dizer que a pessoa machucou passando a máquina, e sim que é um animal que a gente vai ter que alertar. Olha, ele ficou com alergia, da próxima vez que for fazer uma tosa higiênica, ou a gente vai fazer com a tesoura, ou vai usar um anti-histamínico junto. Que é isso, é uma coisa que pode acontecer, mas que a gente não pode classificar como maus tratos, é uma É o que alergia eu falei, se pastosa. você tiver uma confiança no profissional que está atendendo seu cachorro, você entende que tudo que ele está fazendo é pro bem do teu cachorro. Ele foi fazer higiênica para te ajudar na manutenção do dia a dia, mas deu alergia. Vocês vão trabalhar em parceria, vamos fazer um banho antialérgico, vamos passar com o doutor, vamos fazer, vamos sanar isso aqui. E para as próximas, a minha solução é essa. Hoje eu coordeno uma equipe e a gente trabalha exatamente assim. Olha, ele teve uma reação alérgica. Então, a partir de hoje, no cadastro dele, consta que ele teve essa alergia. A gente não fará mais dessa forma e vamos achar outro jeito. E vamos achar outra solução. O que eu achei mais legal, né, que vocês falaram é que vocês trabalham inclusive juntas, né, É. ou já trabalharam, enfim, na mesma unidade. Eu achei interessante esse ecossistema, né, como é bom se você tem a oportunidade de levar seu pet no veterinário, que tem um banho e tosa, que seja tudo integrado, onde tem uma ficha única, onde tem... Isso eu achei muito bacana, assim, ficou para mim de insight, assim, poxa, você tem aquele lugar que você confia, gosta do veterinário, gosta do banho e tosa, o ideal é ter uma fidelidade naquele lugar, porque, inclusive, os profissionais conhecem e acompanham o histórico do seu E a pet, né? gente conversa. Conversa. Hoje eu fiz uma vacina. Cuidado com a região da garupa aí, que ele vai estar mais reativo. É. Então eu vou colocar uma aguinha quente ali, para deixar ele bem relaxado, para ele ir para casa melhor. Então é importante, sim. Eu acho que hoje até é fundamental. É. Eu acho até que é fundamental. A gente fica com vontade de levar o cachorro para dar um banho com a tarde, Ó, gente. ela fala, daqui a Eu já pouco... tô assim, eu já O tô senhor tá querendo assim. sair daqui até lá para levar Eu, a eu já banho, fico né? imaginando o banho e tosa da Mel, com a Thay, tipo um spa, né? Ela começando com ela fazendo massagem. E é assim que ela treina a equipe dela. Por isso que eu te falei que hoje em dia eu explico para os tutores, gente, não é assim. Existe treinamento, né, nos grandes lugares, supervisão. Se acontece alguma coisa realmente é que não era para acontecer, né? E acidentes acontecem, mas assim a gente tenta sempre melhorar. E não é fácil. A Thay falou uma coisa: o cachorro pode não querer ir para aquele banho e tosa por 1000 motivos. Mas ele pode só não querer porque ele não quer, porque é um saco lá dentro. Você já entrou? É um puta de um barulho, e pelo fica voando, e o soprador. Às vezes ele não gosta de outros cães. Outros cães. Tem Eu vou 4 lá. outros cães ali no mesmo ambiente que ele. Que tá ele como? tá Eu nem olhando um sou- aqui, um aqui, Ele um nem aqui. sabe que ele é cachorro. Ele olha pro lado e fala, o que é esse Ele pessoal vive aí?" no apartamento e você vai conversar lá, você tem que fazer assim, ó. Pra você poder ouvir. Então, assim, isso já assusta, né? Por si só. Por si só. Então, assim, tudo bem ele querer virar a esquina, não querer entrar. Acontece. Ai, foi ótimo. Ai, né, amei. gente? Pena que já estão sinalizando que a gente tem que acabar. Isso é muito porque triste. Tem muitas dúvidas ainda, mas a Thay pode voltar qualquer Pode, dia. lógico que pode. Né? Para o nosso História de Patinhas. Gente, muito obrigada para vocês que estiveram até aqui. Se tiver mais alguma dúvida, Thay, a gente quer te pedir, assim, podem deixar nos comentários, Pode, a gente sim. aciona. Pode, eu respondo E ela tudo lá. responde aqui para vocês. Espero ter ajudado, né? Espero que a gente tenha tirado algumas dúvidas de vocês. Por favor, se puderem curtir também o nosso vídeo, se vocês gostaram do conteúdo, a gente vai ficar muito feliz, né? Com certeza. E pode mandar as questões, porque a gente vai fazer, né, Thay? A gente Vai, responde, se a vocês Thay vai quiserem abrir responder depois tudo. no Instagram uma caixinha de perguntas, vocês me mandam e respondo lá também. Bom que... E a gente Show. pode deixar também o Instagram da Thay, Vamos, nós né? vamos colocar todas as também. Se dúvidas. quiserem acioná-la. Muito bem, gente. Ai. Muito obrigada. Vamos fazer o Thay, nosso brinde obrigada, viu? final. Que Obrigada, dia gente, maravilhoso. muito obrigada. Um Tchau, beijo. até a Tchau. próxima. Show, hein, meu?